A língua da sogra tem fama de planta indestrutível. É daquelas que parecem sobreviver a qualquer coisa. Ficam semanas sem água, crescem em cantos com pouca luz e até perdoam quando a gente esquece de cuidar. Só que tem um detalhe que muita gente não percebe. Nem todo lugar serve para ela. E quando você coloca Sansevieria no ambiente errado, os problemas começam a aparecer rápido. As folhas, que deveriam ser firmes e verdes, ficam amareladas. As raízes, que são super resistentes, acabam apodrecendo. E aquela planta que parecia eterna pode simplesmente definhar. Isso acontece porque, apesar de resistente, a língua da sogra tem limites. E entender quais são eles é o segredo para mantê-la saudável por anos. Muita gente perde essa planta por descuido, acreditando que ela vive em qualquer canto e só descobre tarde demais que não é bem assim. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 lugares onde você nunca deve colocar a sua língua da sogra. Vou explicar de forma simples o porquê de cada um e te dar alternativas para que sua planta continue linda e forte sem risco de problemas escondidos. E tem mais, na descrição eu deixei os produtos que eu realmente uso e recomendo, desde vasos com a drenagem certa até substratos leves que fazem toda a diferença no dia a dia. Dá uma conferida depois porque isso evita erros bobos e garante praticidade no cuidado. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com aquele amigo que também ama plantas, mas pode estar cometendo esses mesmos erros sem perceber. Locais sem nenhuma luz natural. A língua da sogra tem a fama de planta da sombra, mas isso muitas vezes é mal interpretado. O que acontece é que ela consegue sobreviver com pouca luz, só que sobreviver não é o mesmo que crescer saudável. Se você coloca essa planta em lugares totalmente sem claridade, como banheiros sem janela, armários ou corredores internos fechados, ela vai até aguentar por algumas semanas ou meses, mas aos poucos começa a dar sinais de que não está bem. Primeiro, as folhas vão perdendo o tom verde vibrante e ficam mais opacas. Depois, começam a ficar moles, amareladas e até tombar. Isso acontece porque, sem luz, a planta não consegue realizar a fotossíntese de forma adequada, que é justamente o que dá energia para ela se manter viva. É como se ela estivesse sempre de dieta forçada, gastando energia das reservas internas, mas sem conseguir se renovar. Muita gente comete esse erro achando que a língua da sogra pode ser deixada em qualquer canto escuro da casa, só porque é resistente. Mas, a longo prazo, isso significa condenar a planta a um enfraquecimento lento. O ideal é sempre dar a ela pelo menos um pouco de luz natural indireta. Pode ser próximo a uma janela, em um cantinho claro da sala ou até em ambientes de meia sombra. Assim, ela não só sobrevive, mas se mantém firme, com folhas eretas e aquele verde bonito que todo mundo adora. Resumindo, lugares sem nenhuma luz natural estão fora de cogitação. Se você quer que a sua língua da sogra dure por anos, dê a ela claridade mínima. 2. Ambientes encharcados. Se existe um erro que mata a língua da sogra mais rápido do que a falta de luz, é o excesso de água. Essa planta é suculenta, ou seja, armazena água em suas folhas grossas para sobreviver a períodos de seca. Isso significa que ela não precisa e nem suporta ficar em solo constantemente úmido. Colocar o vaso em ambientes encharcados, como áreas externas onde a chuva bate direto, ou mesmo deixar um pratinho cheio de água embaixo, é praticamente uma sentença de morte para a planta. As raízes da Sansevieria são muito sensíveis ao excesso de umidade e começam a apodrecer facilmente quando ficam mergulhadas em água. Esse processo nem sempre é visível de imediato. Por fora, a planta parece bem, mas por dentro, as raízes já estão se desfazendo. Quando os sinais aparecem, folhas murchas, amareladas e caindo, geralmente já é tarde para salvar todo o vaso. Outro detalhe importante: ambientes constantemente úmidos, como banheiros sem ventilação ou áreas onde o chão acumula água, também criam um risco extra de fungos e mofo no substrato. A planta até pode resistir por um tempo, mas vai enfraquecer aos poucos. A solução é simples. Escolha sempre um vaso com furos de drenagem e um substrato leve e bem arejado, que permita a água escorrer. E nunca deixe água acumulada no pratinho. Se a ideia é ver sua língua da sogra bonita por anos, lembre-se,
Para ela, menos água é sempre mais. 3. Janelas de sol direto e forte. A língua da sogra é resistente e pode viver em diferentes condições de luz, mas existe um erro que muita gente comete: colocar a planta em janelas com sol direto e forte, principalmente aquelas voltadas para o norte ou o oeste, onde o sol da tarde é intenso. À primeira vista, parece um bom lugar, já que tem bastante claridade. Mas a verdade é que o sol pleno, aliado ao calor que se acumula no vidro, pode ser prejudicial. As folhas da Sansevieria funcionam como reservatórios de água e nutrientes. Quando ficam expostas ao sol quente direto, elas sofrem queimaduras, que aparecem em forma de manchas amareladas ou marrons, geralmente nas bordas ou no meio da folha. Além do aspecto feio, essas lesões não se regeneram, ou seja, a parte queimada nunca mais volta ao normal. Com o tempo, se a exposição continua, a planta pode perder várias folhas e ficar comprometida. Outro ponto é o efeito estufa que os vidros causam. A radiação atravessa a janela, mas o calor fica retido, elevando a temperatura ao redor da planta. Isso acelera a evaporação da água dentro das folhas e deixa a Sansevieria desidratada, mesmo que o solo ainda esteja úmido. O ideal é oferecer luz indireta brilhante. Próximo a janelas leste ou em locais onde a luz é filtrada por cortinas, a língua da sogra cresce com folhas eretas e cores vibrantes. Se você só tem janela de sol forte, uma solução simples é afastar o vaso alguns metros ou usar uma cortina leve para suavizar a incidência. Resumindo, a língua da sogra gosta de claridade, mas não suporta sol direto. Um ajuste simples de posição já faz toda a diferença. Quartos infantis ou um de pet circulam. A língua da sogra é uma das plantas mais populares para interiores, mas existe um detalhe importante que muita gente desconhece: ela é tóxica se ingerida. Isso significa que, apesar de toda sua resistência e beleza, ela não deve ser colocada em locais onde crianças pequenas ou animais de estimação tenham acesso fácil. As folhas da Sansevieria contêm compostos chamados saponinas, que a planta usa como um mecanismo natural de defesa contra pragas. Para nós, humanos, a ingestão acidental pode causar irritação na boca, náusea e desconforto estomacal. Já para cães e gatos, os efeitos podem ser ainda mais fortes: vômitos, salivação excessiva, diarreia e até letargia. Em casos mais graves, quando há ingestão em grande quantidade, pode ser necessário atendimento veterinário imediato. O problema é que crianças pequenas e animais curiosos adoram explorar. Um bebê engatinhando pode facilmente puxar uma folha e levar à boca. Um gato pode mordiscar por brincadeira. Por isso, quartos infantis, salas de brincar ou ambientes onde pets circulam livremente não são locais adequados para a língua da sogra. Isso não significa que você precisa abrir mão dela. A solução é simples: posicione em prateleiras altas, vasos suspensos ou áreas fora do alcance direto. Assim, você aproveita todos os benefícios dessa planta resistente e purificadora de ar, sem riscos para quem divide o espaço com você. Resumindo, a língua da sogra é incrível para decorar e purificar, mas segurança vem primeiro. Se tem crianças pequenas ou pets em casa, escolha o lugar com cuidado e evite acidentes desnecessários. 5. Perto de aquecedores ou lareiras. A língua da sogra é resistente, mas isso não significa que ela aguente qualquer condição extrema. Um dos erros mais comuns é posicioná-la próxima a aquecedores, lareiras ou fontes de calor intenso. À primeira vista, pode até parecer lógico. Se ela gosta de calor moderado e tolera ambientes secos, por que não deixá-la ali? Mas a realidade é bem diferente. Essa planta é uma suculenta, e suas folhas grossas funcionam como reservatórios de água. Quando expostas ao calor excessivo e principalmente ao ar seco produzido por aquecedores e lareiras, essas reservas evaporam rápido demais. O resultado aparece nas folhas,
pontas ressecadas, bordas queimadas e, em casos mais graves, enrugamento ao longo de toda a folha. Esse tipo de dano não se regenera, ou seja, uma vez que a folha perdeu a vitalidade, você só poderá removê-la na poda. Outro ponto crítico é o estresse constante. Ao perder a água em excesso, a planta entra em modo de defesa e desacelera o crescimento. Aquela cor verde vibrante que tanto chama a atenção começa a perder intensidade, e a Sansevieria passa a ter um aspecto cansado e sem vida. Além disso, ambientes com calor localizado, como os gerados por lareiras, criam contrastes perigosos. De um lado, calor seco demais. De outro, possibilidade de fagulhas e fumaça, que também prejudicam a saúde da planta. E não são só aquecedores ou lareiras, ventiladores potentes soprando diretamente sobre a planta também causam efeito semelhante, acelerando a perda de água e deixando as folhas fragilizadas. A solução é simples: mantenha sua língua da sogra a pelo menos alguns metros de distância de qualquer fonte de calor direto. Ela se dá muito melhor em ambientes equilibrados, com temperatura estável e umidade moderada. Lembre-se, essa planta prospera na constância. Evite os extremos e você terá uma Sansevieria forte, bonita e duradoura por muitos anos.